Se você acha que o tarô está muito distante da sua vida, eu posso te garantir que o tarô está mais próximo de você do que você imagina. Inclusive nas séries, nos filmes, nas animações. Então bora ver como alguns personagens podem muito bem se correlacionar com o tarô? Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve, descomplicada, e o vídeo de hoje tem a intenção de te mostrar como o tarô está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. E como todo mundo gosta de assistir séries, assistir filmes, assistir desenhos, eu acredito que correlacionar o tarô com personagens que mostram como esses arcanos eles se comportariam caso eles estivessem na nossa sociedade, torna os estudos muito mais leves, muito mais agradáveis e deixam tudo muito mais enriquecedor, porque a consulta de tarô ela não se torna mais engessada. Você consegue saber como aquela carta se comporta de diferentes formas em diferentes contextos. Então por isso que hoje eu trouxe esses diferentes personagens para a gente observar junto quais arcanos eles seriam e o porquê que eles seriam esses arcanos. Então, bora lá? E o primeiro arcano que eu trouxe aqui hoje para falar um pouco é o arcano do louco, e um dos personagens que para mim retrata muito bem como o louco se comportaria se ele estivesse na nossa sociedade é a Amélie Poulain, que é uma protagonista de um filme clássico aí que temos que se chama O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E a Amélie Poulain, na minha concepção, ela seria um louco perfeito, porque ela não é tão inconsequente e ela não é tão imatura, mas ela é curiosa como o louco é. E ela tem todo um desenvolvimento de querer ajudar outras pessoas e de querer fazer alguma coisa pelos outros, mas além disso, nós conseguimos perceber um pouco dessa ingenuidade que o louco tem, desse espírito jovial, de ser aquela pessoa leve, de ser aquela pessoa agradável e que se arrisca em algum momento, porque ela sabe que ela pode quebrar a cara em diversos momentos, mas ela vai lá e tenta e busca encontrar e faz diferentes coisas. Uma coisa que eu acho que ela não retrata tão bem o louco é de pensar que ela é um pouco medrosa, mas ela deixa esse medo de lado e toma esses momentos de coragem, o que também faz muito sentido com o louco. E pensando que o louco é a carta do tarô que vai falar sobre ser o início da jornada e ser o início de um novo ciclo e de não conhecer, eu também acho que isso retrata muito bem ela ser um tanto quanto imatura, ela ser um pouco ingênua, ela perde os pais dela ainda quando ela é muito jovem, o pai não, mas a mãe ela é muito criança, então ela sempre teve essa vida bastante solitária, ela não é tão apegada assim aos bens materiais e às coisas que ela tem, ela leva uma vida muito simples, e isso também é algo que o louco carrega muito, que é aquela ideia de que o louco, ele não precisa de muito, ele não precisa de todos os bens materiais, de todo o planejamento, de todas as estruturas, enfim, possíveis, mas ele age e lida muito bem com aquilo que ele tem, com aquilo que é necessário, e eu acredito que isso também retrata muito bem a Amélie Poulain. E a Amélie Poulain ela é muito diferente do próximo personagem, que é o Pica-Pau, porque o Pica-Pau, pra mim, ele também tem essa energia do louco, mas de ser inconsequente, de ser extrovertido. O Pica-Pau é um personagem que ele sempre vai cair em diversas ciladas, porque ele não pensa em como ele vai agir determinadas coisas. Ele não sabe exatamente como ele vai conseguir aquilo, e por isso que ele acaba quebrando a cara tantas vezes. É claro que pelo propósito da animação e enfim, existe todo um porquê, que é a questão da animação, mas o Pica-Pau ele seria aquele eterno louco, aquele eterno viajante. O Pica-Pau é aquele personagem que ele não vai ter amarras, então ele vai estar cada hora em um local, toda vez que surge uma oportunidade para ele se jogar em alguma coisa, ele vai fazer isso, mas é sempre de uma forma muito inconsequente. E o Pica-Pau é um personagem que, na minha concepção, ele tem umas pontinhas do diabo, porque o diabo é aquela carta que vai falar sobre ambição e é aquela carta que vai falar sobre querer algo maior e não se importar muito com essas
trapaças, possíveis trapaças que você precise fazer. Então, por isso que o Pica-Pau, ele é um eterno louco de ser aquele viajante, de ser extrovertido, de ser alegre, mas ele sempre vai agir de acordo com os interesses dele. Ele vai trapacear outra pessoa, outro personagem, a fim de querer algo a mais. Então, na minha concepção, ele tem essa dualidade de ora ele é um louco, ora ele é um diabo. E falando sobre a carta O Diabo, eu quero muito falar pra vocês sobre o personagem BoJack Horseman, que eu acho que ele é a explicação perfeita pra carta do diabo. Por quê? Porque o BoJack Horseman, ele representa algo que, apesar de ele não ter aquela super ambição, dinheiro e bens materiais, porque quando passa a série ele já conquistou isso tudo e ele já conseguiu essa carreira e já conseguiu ser muito bem sucedido, o BoJack Horseman carrega uma imagem do diabo muito característico pela questão dos vícios. Ele é muito viciado em tudo, em excessos, que é bebidas, drogas e muitas outras coisas mais. E o diabo, ele vai falar assim pra gente: os teus desejos, eles te movimentam ou eles são apenas um gás que fazem você chegar aonde você quer chegar? Porque quando os teus desejos te movimentam, você age de uma maneira inconsequente, sempre pensando em se você vai ser uma pessoa que não vai ligar muito pros teus ideais ou não. E uma outra coisa que eu acredito que o BoJack também é muito relacionado com a carta do diabo é de que uma vez me falaram que quando a pessoa tem vícios é porque ela não sabe lidar com fraquezas e outras coisas mais da vida dela, e por isso ela encontra essas diferentes formas para tapar esses buracos. Então a gente vê no BoJack Horseman uma nuance um tanto quanto diferente da carta do diabo, porque a gente sempre vai levar o diabo como aquela ideia de que pessoas que são como o diabo são manipuladoras, são extremamente más e que sempre só se colocam em primeiro lugar. E o BoJack, ele não é exatamente isso. Ele é uma pessoa extremamente comum, mas ele carrega essa ideia do vício e ele carrega essa forma de lidar com a vida, que talvez não seja a melhor das escolhas. E o BoJack Horseman é um personagem totalmente diferente do Sang-woo, que é o personagem de Round 6, aquele com os óculos. Vou deixar a foto aqui também, caso a minha pronúncia não seja das melhores. Mas ele é um personagem que ele sabe muito bem aquilo que ele quer e aonde que ele quer chegar. E como o próprio propósito da série, que é a ideia da ambição pelo dinheiro, que também vai representar muito bem a carta do diabo, ele carrega essa manipulação em excesso. E eu acho muito legal correlacionar ele, porque ele não é um monstro. Pelo menos não até algum momento. Ele dá alguns indícios de o que ele é capaz de fazer para poder salvar a própria pele, mas ele sempre vai se colocar como aquela pessoa muito boazinha, ele é muito articulado, ele vai conseguir manipular muito bem as pessoas certas. Ele traz para a sua equipe o Ali, que é o personagem que vai ser o melhor amigo dele, por pura conveniência. A gente consegue entender isso no decorrer, depois quando tem todo aquele desfecho. Em nenhum momento ele chega a ser muito explosivo. Ele tem um breve momento no qual parece que ele vai ficar muito bravo, mas ele pensa muito rápido. E aí ele articula outro plano para conseguir se salvar. Então aí a gente vê uma outra perspectiva da carta do diabo, que são aquelas pessoas muito manipuladoras que estão ao nosso redor e que nem sempre elas demonstram aquilo. A gente consegue perceber quando fere o próprio interesse dela. Aí sim você vai conseguir entender o que a pessoa é capaz de fazer. No caso dele mesmo, ele passa por cima de qualquer pessoa e por cima de qualquer ideal que ele poderia ter a fim de conseguir aquilo que ele tanto deseja. E antes de seguir esse vídeo, eu quero te falar sobre o meu Instagram, a Jornada do Eremita Tarot. Lá você consegue conversar muito mais diretamente comigo, abro várias caixinhas de perguntas e assim você consegue até me mandar uma DM que a gente pode conversar bem certinho. Tô te esperando lá, viu? E a próxima carta que eu trouxe pra vocês aqui é a carta da Torre, que é aquela carta que vai falar sobre o caos completo, que vai falar sobre a destruição, sobre não ter mais o que fazer porque tudo ficou extremamente conturbado.
E a primeira personagem que eu trouxe aqui para correlacionar com a Carta da Torre é a Tóquio, de La Casa de Papel. E essa é uma personagem que ela vai ser extremamente explosiva e ela vai agir de acordo com os próprios impulsos, mas sempre pensando que ela vai ser o caos. Ela sabe que ela é o caos, ela sabe que ela é uma pessoa que em qualquer momento pode estar derrubando todas as próprias estruturas e as estruturas de todo mundo. Ela é descrita em diversos momentos como a própria bomba relógio do grupo, e é esse também o motivo pelo qual ela tá lá. Então também a gente pode correlacionar que a torre é uma carta do tarô que ela vai ser essencial, porque a gente vai precisar dessa quebra de estruturas para depois poder reconstruir, principalmente porque a torre ela vai falar que tudo aquilo que não for sólido o suficiente vai ser quebrado, não vai aguentar. E uma outra nuance que a Carta da Torre é aquela ideia da reconstrução e de que tudo aquilo que quebra vai poder ser reconstruído e depois a gente lida com os cacos, mas a Carta da Torre ela vai falar também um pouco sobre a falsidade. Quando a gente tira no jogo de tarô, dependendo do que a carta está dizendo, de qual o contexto daquele momento, ela pode estar representando uma falsidade perto de nós, uma pessoa sendo falsa ou uma situação que não está muito claro está acontecendo ali por debaixo dos panos. E uma pessoa que representa muito bem essa falsidade é a Katie em Meninas Malvadas, porque apesar de existir todo um plano do porquê ela se infiltrar junto com as outras meninas e também de ela ter esse propósito, chega um momento do filme que ela se perde naquele caos total, porque ela é tão falsa e ela começa a se impregnar tanto naquilo que ela se torna a própria torre nesse sentido de que ela constrói, mas ela sempre soube que aquela base nunca foi sólida o suficiente, pensando que de alguma forma ela está sempre arquitetando aquilo ali para que seja destruído e para que de alguma forma ela consiga falar mal com os outros amigos dela. Só que, como eu falei, vai chegando aquele momento que ela se perde nesse caos total, porque ela já se tornou uma malvada sem saber, mas ela não consegue mais não ser aquilo e ela acaba se perdendo e tendo esse total desequilíbrio. Então a gente consegue perceber essa torre nesse sentido de que ela é tão falsa que uma hora aquilo tudo se destrói. E como é um filme hollywoodiano, de sessão da tarde, etc., vem a questão de toda a reconstrução e de um começar de novo, que a torre também fala. Então, gente, como eu falei pra vocês no início do vídeo, esse foi um vídeo pra gente começar a observar como o tarô tá muito mais próximo da gente e como a gente consegue compreender os arcanos de uma forma mais fácil e mais agradável, porque aprender tarô não precisa ser algo muito chato, que a gente vai ler o livro, decorar a palavra-chave e depois tentar exercer. Não, mas sim ir mergulhando nessa ideia de perceber como que o tarô está muito mais no nosso cotidiano do que a gente percebe. Então, se vocês gostarem, vocês quiserem que eu faça um próximo vídeo com essa temática, deixa aqui nos comentários personagens ou grandes personalidades que não precisa ser necessariamente de séries ou desenhos que vocês gostem, para que eu possa estar fazendo um próximo vídeo a respeito disso. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like aqui pra mim e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Até o próximo vídeo. Tchau! E a primeira personagem que eu trouxe aqui que reflete muito bem a Carta da Torre é a Tóquio de La Casa de La Casa. É a Tóquio de La Casa de Papel. Como é que fala? De papel. La Casa de Papel. Del. Papel. Del. Papel. Del. É del, de, né? Mas a pronúncia hoje tá um negócio, meninos. La Casa de Papel. La Casa de Papel. La Casa de Papel. De papel. Eu aprendi assim no espanhol.